Apresenta-se como ativista, mas confessa que teve de fazer toda uma caminhada até que aos 30 anos deixou de fugir de si. Aplica-se-lhe naturalmente o ditado filha de pais, crescendo numa família e casa de artistas, mas não deixou de vincar a sua personalidade e território, assumindo-se de corpo e alma como avô, dando voz e defendendo propósitos e causas através da arte. Laura nasceu em Lisboa, mas fez o seu caminho em direção ao campo e à natureza, num caminho espiritual, mas também literal, que a fez redescobrir o seu propósito. Olá, Laura, bem-vinda ao Anitta no Trabalho. Olá, muito obrigada. Adorei esta introdução. Mas é tão sentida. É tão doce, eu não faria melhor. Obrigada. Que bom. Mas não penses que te escapas, porque a primeira pergunta que nós temos para ti é: de que Laura é que fugias tu? De mim própria mesmo, da essência. Acho que nós, ao longo da vida, vamos utilizando muitas máscaras, vamos vestindo roupas para que os outros nos vejam de uma determinada maneira e às vezes é difícil nós irmos mesmo ao nosso encontro, ver de uma forma muito crua quem somos, não é? Permitirmos-nos ver até. Então eu andava a fugir daquilo que realmente me deixava feliz, que me fazia sorrir naturalmente, e muitas vezes era algo que não era aceito pelos outros. Então nós fugimos de nós para ir ao encontro dos outros, quando o movimento deve ser ao contrário. O que é que te levou a enfrentar-te e a abrires e aceitares-te como tu és, como a tua essência é? Quando comecei a ver que não era sustentável agradar toda a gente, quando esgotei as minhas reservas, a minha força, a minha alegria, a minha determinação para fazer o que me fazia sentido, quando acordava todos os dias para fazer algo que não gostava tanto e percebi que gostava, mas não era aquilo que me preenchia e ao mesmo tempo também já não conseguia agradar os outros, ou seja, alguma coisa estava errada. Então nessa altura pensei, o que é que está mal? Porque é que eu não estou feliz? Porque é que eu não encontro beleza nas coisas do dia a dia, nas coisas simples, nem nas grandes, nem em reconhecimentos públicos, nem nas coisas mais pequeninas com os meus filhos? Porque é que não está a acontecer isso? Então há um momento que na verdade agora sei, é um momento de uma maior consciência. Há sempre a oportunidade de nós nos ouvirmos, não é? Mesmo neste silêncio ensurdecedor ou neste ruído horrível da sociedade, seja o que for, não é? Que é quase É possível. E eu tive esse momento. Então disse, não, vale a pena, não é? Porque se não posso contar com mais ninguém, ou se a vida é minha e eu é que tenho que tomar conta dela, então vamos lá. E então acho que foi esse o clique. E o que é que tu fazias antes, que se calhar não te preenchia tanto assim, e o que é que te preenche tanto assim e te põe esse sorriso na cara? Adoro. Eu sempre consegui, mesmo quando candidatava a trabalhos que não eram aqueles que me davam orgulho de dizer ou que eu idealizava que não ficava tão bem porque estava a comparar-me com outras pessoas ou que estavam a fazer mestrado ou doutoramento, porque eu tive muito boas notas na faculdade, excelentes notas no estágio, mas depois não em psicologia. Mas não, e trabalhei durante 3 anos, montei empresa e tudo, mas depois tudo isto foi por água abaixo por N razões. Então eu fui aquela pessoa que era a mãe jovem, eu fui mãe aos 25 anos. Então houve sempre esta comparação de os meus colegas e amigos que estavam a trabalhar e a dedicar-se à carreira e a Laura, que foi uma excelente aluna, mas dedicou-se à maternidade. E então todos os trabalhos que eu ia conseguindo, por ter uma pequena experiência profissional, nunca era aquilo que eu realmente queria. Então andava sempre nesta busca. Então eu acabei por, mesmo em trabalhos, por exemplo, como comercial, que fiz durante ainda uns anos, eu consegui introduzir coisas que eu gostava. Portanto, eu era a comercial designer, eu era sempre qualquer coisa a mais, ou seja, eu consegui, se calhar porque fluía também, não é? Acabava por fluir e ter prazer nessas pequenas tarefas, de dar sempre prioridade àquilo que eu realmente gostava. Então eu era a designer que por acaso estava contratada como comercial, entende? Então eu fiz isto em todo lado. Eu dava a volta sempre. E isso valeu-me de muito, porque acabei por me dedicar
ser autodidata, mas ser a designer sénior durante 15 anos em muitas empresas. Isto é só incrível, eu olho para trás e vejo isto. Mas, de facto, e gostei, aprendi imenso. Aliás, eu utilizo hoje, todos os dias, coisas que aprendi, não é? Obviamente. E aquilo que eu faço agora, que me faz este sorriso, é voltar ao contacto com as pessoas, porque eu gosto muito de trabalhar sozinha e entregar depois o resultado e para ser discutido em equipa, adoro. Mas preciso muito do meu silêncio, da minha cabeça a funcionar. O que eu faço agora é um pouco também o mesmo, portanto eu acabo por pesquisar muito, por estudar muito mais a natureza humana, ou seja, voltei a buscar a psicologia, na qual também aprendi imenso e mais do que aprender, acho que foi ativada pela formação, não é? Porque aprender, nós aprendemos depois no terreno, a fazer, a concretizar. Então é isso que eu estou a fazer, a trazer uma série de conceitos, a trazer e a aprender mais e mais e mais e mais e mais, porque eu adoro. Mas é falar com as pessoas, é entregar, é trazer a criatividade que eu sempre arrastei nos vários trabalhos, trazer a criatividade a um outro nível. É o poder criativo do ser humano para mudar a sua própria vida. Então eu juntei dois mundos aparentemente tão diferentes, mas estão tão interligados. E então eu estou contente, estou feliz e estou a rir muito porque é esta descoberta que eu faço todos os dias, diretamente com as pessoas que eu acompanho. E depois comigo sempre, primeiro comigo. Daí as mentorias, daí o coaching, daí os atendimentos. Tem sido incrível constatar isto. Portanto, é quase como um renascer, um florescer, não é, de uma pessoa diariamente. Trazer aquilo que eu aprendi, trazer a experiência, mas depois na prática permitir-me também integrar novas formas de ver a vida. Quem nos ouve não está a ver, mas eu e Eli vamos dizendo que sim, e eu não posso, não posso falar pela Eli, mas eu imagino que é capaz de estar também assim meio arrepiada e a ouvir e a pensar, exato. Eu por mim falo. Eu estou arrepiada. E isto é bonito porque no meu trabalho eu faço mesmo questão que as pessoas tenham atenção às sensações do corpo. Este arrepio não é só um arrepio. Este arrepio é muito mais do que isso. Eu estou arrepiada agora. E é bonito ouvir isso, não é? Quer dizer que chegou aí qualquer coisa, há uma mensagem que chegou ao corpo, que por meio das emoções, e neste momento o cérebro está super ativo a tentar interpretar e ressignificar esta mensagem. Isto é um trabalho vosso, cada um de nós. E eu, ao falar, também estou a fazê-lo. Isto não é só despejar informação nem conhecimento, não é? Isto é sermos sábios, é ouvir e dar um significado, vai ao nível mesmo da mente e depois integrar. Daqui a 10 minutos outra coisa, amanhã é outra coisa, vou fazer outra coisa. Olha, e é isso que te faz definir-te como ativista? É esse ir buscar da essência e conseguir pôr também numa forma artística? Isto é a minha interpretação do que... de quando vi a palavra ativista na tua biografia, na tua apresentação, de transformá-la de forma artística numa forma de pô-la ao serviço de causas e das pessoas. Olha, é curioso porque eu vou mudando a bio muitas vezes, se calhar há pessoas que já repararam nisso, porque há a ver com o meu sentir. Neste momento não está lá ativista, mas eu sou ativista. Talvez o início deste título não é, que me atribuí, neste caso foi até a comunidade que me atribuiu, e eu disse, sim, faz sentido, e li mais sobre isto e acabei por assumir. Não fiz na altura da forma como eu penso agora, mas o que é bonito no nosso percurso é que nós não temos que saber sempre tudo, e ao longo do tempo nós vamos apercebendo que estamos a viver aquilo que também nos faz muito sentido. E olhamos para trás, começou ali. E sim, talvez na altura em que me disseram, Laura, mas tu és ativista. Talvez aí tenha começado esta construção em mim de utilizar a arte e a criatividade para falar ao coração das pessoas. Então estes dois, a arte e o coração, é muito poética, é assim, muito bonito de se falar, parece muito ingênuo, mas
a ciência fala também sobre isso. A física quântica fala sobre isso. O coração não só como forma, não é? Mas como o nosso centro de energia, onde temos os nossos valores. E eu estou a fazer este exercício agora, há pouco tempo. Então eu já falava sobre isso. Eu já estava a ativar, entre aspas, não é? O meu coração e a inspirar as pessoas a tentar usar o seu ao ver uma imagem, uma palavra, muito simples, né? As minhas ilustrações são muito ingênuas, muito simples, muito naivas, neste caso, com algum design, mas muito simples. Começaram com o recorte e colagem, então dava esta ideia das pessoas, então, mas ela, adulta, a fazer recorte e colagem, que é uma coisa de crianças. Sim, é de propósito. É uma desconstrução muito grande. É voltar ao início, é voltar à essência das coisas, é voltar à simplicidade, ao imperfeito, ao que está feito, com erro ou sem erro, não está certo ou errado, não interessa, é fazer. Então é bonito eu agora perceber, este ativismo surgiu para falar, sim, não é, das causas e do amor, que era muito difícil para mim, muito difícil dizer a palavra amor, muito difícil. Se eu não o sentia, como é que podia dizer? Então é este crescimento enquanto pessoa, usar a arte que sempre me fez sorrir, mas para dizer mais qualquer coisa, não é? Entregar alguma coisa mais às pessoas, com propósito. Não fazer só um desenho por fazer. Claro que nós muitas vezes fazemos só desenho por fazer, não é? Se estivermos a trabalhar a nível com empresas, fazer marcas, o mais importante é que elas próprias, quando precisam de comunicar, que vejam a importância dessa comunicação, que não é só fazer uma imagem. Mas isto também é um trabalho depois feito com os clientes, que às vezes é um bocadinho inglório, confesso. Então, e acabei por fazer cada vez menos, não é? Porque a entrega é tão grande, se não se sente do outro lado, perde logo ali um pouco a energia e o amor das coisas que nós fazemos, de coração. Lá está, de coração. Mas sim, começou aí ativista nesse sentido, não é? Usar a arte para defender causas sociais, neste caso eram sociais e ambientais, foi por aí que eu comecei a Bulbo, tinha a ver com a natureza, e dar voz a marcas que eram conscientes ou que queriam trabalhar neste aspecto também, trazer a natureza. E agora, 2 anos e meio quase depois, vejo que continua a ser a mesma coisa, não é? Acreditar na arte como uma ferramenta de mudança positiva, seja de marcas, de pessoas, do mundo. Arte, criatividade. Porque às tantas eu comecei a descolar um bocadinho da arte em si, mas criatividade, e é o que eu costumo dizer, é enraizar amor é arte. Portanto, vamos lá sempre ao mesmo, eu acho. E como é que tu tens feito no teu percurso de artivista? Como é que tem sido o teu caminho para a sustentabilidade financeira? Porque, objetivamente, de facto, viver e trabalhar em amor é ótimo e é essencial para encontrarmos o nosso alinhamento e tudo, mas como é que isso se transforma em euros na conta? Fantástica pergunta, porque é uma pergunta tabu, não é? É Sim, algo nunca que, falamos sobre dinheiro, não, nunca se fala, não mas é? é uma energia importante e nós precisamos dela. Sim, Sim, e sim, e queremos não se mais fala, não dinheiro se na fala. mão das mulheres. Nós falamos muito disso aqui, precisamos de dinheiro nas mãos das mulheres. Sim, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de dinheiro, ponto. É uma energia que está disponível para toda a gente. E é tanta coisa para falar sobre isto. Ah, Relativamente ao meu percurso, eu confiei completamente, primeiro porque eu comecei a Bulbo sem ter esse dinheiro, portanto, com zero investimento. Então foi muito interessante para mim tentar perceber como é que eu saía deste campo de escassez. Portanto, foi muito interessante sentir que estava numa área de escassez, a sonhar em grande, com muito, muito, muito amor. E então foi uma prova para mim que quando nós colocamos a energia do ponto de vista e agora vou falar desta forma, da quântica, da energia do amor, o dinheiro vem com o propósito certo. Então ele surgiu, vai surgindo, vai surgindo. É uma bola gigantesca e chega. Quando nós apenas dizemos que, por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sei se é esse que estamos aqui a falar, mas eu quero dinheiro porque eu sou mulher, porque os homens têm mais, ele não vem. É o que eu acredito. Então, e não é só porque é para mim, é porque se eu tiver mais dinheiro, mais essa energia,
do ponto de vista da consciência, porque é importante para mim, porque eu quero que essa energia se movimente, porque à medida que eu ia recebendo dinheiro, eu ia investindo dinheiro, então eu não o guardava. E muitas vezes fiquei sem dinheiro outra vez. Mas eu sabia que ele haveria de vir, porque o meu propósito era, entre aspas, o correto. E então havia este movimento. E é muito importante isto, é quando nós temos aplicar da forma mais certa, ou é investimento na marca, ou é a responsabilização pessoal e pagar uma conta que estava ali, que nós fingimos que não existe, não é? É ter essa intenção genuína de aplicar aquela energia na coisa certa, com consciência e intencionalidade. Então eu tive... isto é uma forma de ler a pergunta, né? Responder à pergunta, digamos assim. A outra foi diversificar os serviços. Ninguém vive apenas de um serviço, não é? Estar a criar art prints, foi como eu criei a Bulbo, e ter disponibilizá-los no Instagram. É difícil. Isso, e depois também é difícil não só pelo próprio serviço, como as condições, neste caso da sociedade, o que é que está a acontecer. E eu comecei em 2019, em novembro, e em março, poucos meses depois, veio o confinamento. E eu decidi que não ia vender. Eu é que decidi que não ia vender. Porque não queria estar nas filas do CTT e com os filhos em casa. Achei só ridículo fazer isso. Eu achei ridículo. Não é que outras pessoas tivessem feito e que eu estivesse a julgá-las, mas para mim não fazia sentido. Até porque eu vivo no campo, estou longe, portanto ir de carro com as coisas não fazia sentido. Então eu também tomei estas decisões, não é? Eu que precisava do dinheiro, como é que eu digo que não quero receber? Mas eu, mais uma vez, tomei uma decisão do ponto de vista de consciência. Eu não quero porque tenho este propósito. Então estive livre. Não estava presa àquela energia. E ele acabou por vir mais tarde de outras formas. Então eu precisei de diversificar os meus serviços. E é curioso, foi algo que surgiu da comunidade para mim e não de um desejo, uma ambição minha. E eu, Laura, mas fazes ilustração? Eu posso ter ilustração na minha marca? Eu, outra vez o design, eu vou fugir do design. Comunicação institucional, pá, não sei se quero. Mas sim, percebi também que era uma coisa que ia fazer as outras pessoas mais felizes e que ia comunicar também as suas mensagens. E assim foi. Então foi diversificar. Então eu não tenho, no meu caso, não tem muito a ver com género, mas com esta energia, mais uma vez, de amor. A abundância existe. Sabes que nós fazemos exatamente essa interpretação, não no sentido e o propósito do podcast também é esse, não é exacerbar o que são igualdade ou desigualdades, neste caso, de género, mas é pensar com os estudos a que temos acesso, com a informação a que temos acesso, pensar que as mulheres têm uma posição na sociedade, na comunidade, que pode ser muito potenciada se forem financiadas, se tiverem acesso ao mesmo tipo de oportunidades ou ao mesmo tipo de rendimentos. E é por esse lado que obviamente estamos sempre a falar de contraste, estamos sempre a falar de termos mais absolutos, mais genéricos, digamos assim. Mas se pensarmos no papel que as mulheres historicamente desempenharam no seio da família, no seio da comunidade, na sociedade, há aqui um propósito, não é? Para o qual eu acho que estamos vocacionadas, e que o facto de termos dinheiro, de termos poder, nos permite ter um efeito sinérgico, não é? Um efeito de impacto social muito importante, não é? E é esse lado que nós acabamos por trazer à baila aqui muitas vezes nas nossas conversas. 100%. 100% tudo mesmo. E se nós formos ver bem, a mulher tem uma grande facilidade, pelo seu papel precisamente na comunidade, de vibrar muito através do coração. Então, há aqui duas coisas. Uma, e falaste disseste uma palavra e eu agora esqueci, mas competência ou capacidade ou valência da mulher, é uma coisa, algo do género. Ou seja, não é só o poder, mas que ela tem capacidade mesmo. Portanto, por um lado, existe esta predisposição e orientação da mulher em agir com o coração.
É aí que, com o coração. Agir ou pensar com o coração. Agir é mais os homens, não é uma energia mais masculina. Mas nós também temos essa energia masculina em nós. Então, há aqui esta outra maneira de ver que é mulheres pensem o poder que é, com esta energia bonita do coração, agirmos. Não é? É trazer a confiança, a segurança, o amor próprio, tudo ao de cima. Sim, eu concordo plenamente, não é? É mudar aqui um pouco os papéis e se calhar a falar diretamente para as mulheres e não propriamente para os homens, que é acordar as mulheres para o poder que elas já têm e só precisam de acreditar nele. E a abundância não é do homem, a abundância está no universo. A abundância é de amor, a abundância é do dinheiro, a abundância é da saúde, a abundância é tudo, a abundância é tudo, não é? Não é só dinheiro. E muitas vezes nós temos pensamentos de escassez. É mesmo o pensamento, não é o dinheiro, é o pensamento. Somos parcas em acreditar que temos coragem, ou que merecemos amor, ou que merecemos ter um lugar de destaque, ou que merecemos um grande elogio, ou que merecemos... Às vezes somos nós que nos depreciamos muito e que vivemos por metade. Então, sim, utilizar aqui esta comparação do género, mas para ver que nós também podemos, não é? Não é para os homens terem menos, é nós também podemos. E isso é real. E eu acho que, agora que estou aqui a falar, eu vejo, como nunca fiz essa comparação, eu sempre me achei, aliás, até tinha energia masculina assim em excesso, porque sou muito para a frente. Eu nunca pensei muito nisso, não era algo... Claro que eu fui a entrevistas de emprego, claro que eu ouvi coisas como, ou sentia mesmo no corpo, que era mulher, que era mãe e, muito raramente, que tinha descendência africana. Portanto, muito raramente. Eu nunca fui por essa questão do racismo. Mas sim, ser mãe com mais de 40 anos, como assim? Ter um emprego. E, curiosamente, o universo disse-me assim, não acreditas, não é, Laura? Eu já estava cansada, tantas entrevistas que eu efetivamente consegui ir. Mas depois ouvi isto. Mas o universo diz, então vais a uma... E vais perceber, quando já estava quase a desistir, um bocadinho antes da Volvo, eu fui a uma entrevista para um cargo espetacular. Ganhava, era o que eu iria ganhar mais na minha vida, até ao momento, até à data. E não havia problema ser mulher, até era uma vantagem. Não havia problema ser mãe, ter 3 filhos. À partida, não era esse o problema. Aliás, até era mesmo uma mais-valia. E no dia da entrevista, estávamos ainda a acabar a entrevista, eu senti qualquer coisa que... Mas eu sinto-me aqui em casa. Eu lembro de ter voltado ao carro, estava a conduzir de volta de sair de Lisboa e dizem, Laura, está contratada. Ou seja, o universo mostrou que às vezes nós só precisamos de chegar até ao fim, de acreditar, não desistir. Eu depois não fiquei com o trabalho, por outras razões, e chorei imenso, mas sabia que havia algo mais. Portanto, se calhar não iria fazer todo o resto do percurso, nem impactar outras pessoas, mas foram decisões muito difíceis que tive que fazer. Mas o universo mostra, é possível. Laura, ainda voltando um bocadinho a essa questão, acho que a Eli explicou muito melhor do que eu poderia explicar. De facto, nós falamos, e tu também, na questão da abundância, sobretudo a questão da diferença de acesso a oportunidades e recursos. E tu mencionaste também o amor das mulheres e a capacidade de intervenção nas comunidades. E eu queria transformar isso numa pergunta mais concreta, que é como é que evoluíram os teus produtos e serviços desde que começaste até ao dia de hoje? Então, primeiro havia um sonho de entrar no mercado da ilustração, que é uma área que tem imenso talento, imenso produto, imensa coisa, não é? Não falta. Faltar não falta. Mas havia o sonho. Então eu comecei, agora vou fazer este percurso. Comecei a experimentar, sozinha, em casa, a sentir. Eu sempre fui artista da aguarela. E depois passei para o acrílico. E depois, a olhar os meus filhos, descobri o recorte e colagem. Outra vez, não é? Porque nós fizemos toda esta técnica quando éramos muito pequeninos. E depois conheci um outro artista que fazia o mesmo. Eu, que giro, que interessante. Então vou explorar a minha técnica. E demorei muito tempo a encontrar uma que fosse só minha ou que expressasse mais uma... que conseguisse... E as pessoas olhassem e dissessem, não, esta é a Laura, não é? Porque aquilo que eu menos gosto é que és igual a outra pessoa. Não gosto disso. Adoro ser única, não é? Um lado mais excêntrico meu.
Se calhar vamos cair no erro de ser parecido a outros, sim, porque já tudo foi inventado. Mas eu não gosto de nada, nada, nada. Então fiquei muito tempo a testar, a experimentar, a fazer recorte e colagem, a fazer composições, design com recorte e colagem, cores, testar, tudo. Tive muito tempo assim. Depois criei efetivamente as art prints, comecei a perceber que podia ter potencial para passar, primeiro esteticamente, e depois comecei a tentar perceber o que é que podia passar com aquela mensagem. Então, a questão da mensagem até surgiu por uma estratégia de marketing, porque é importante nós lançarmos um produto e perceber qual é que é o que é que vamos dizer. Qual é que eu costumo ter sempre esta metáfora. Quando nós entramos no mercado, estamos a falar de uma... É como se olhássemos para uma paisagem, para o horizonte. E vemos montanhas. Então, cada um tem uma montanha maior, aquelas pessoas que falam e que são ouvidas em todo lado, não é? Então, nós vamos a reclamar um montinho e esperar que alguém nos ouça. Então, foi isso. Então, eu precisava de saber onde é que me iria posicionar. Então, a mensagem surgiu muito da questão da sustentabilidade, porque eu estava a fazer mesmo esse movimento e estava a perceber que sair da cidade para o campo, viver no campo, como é que os legumes cresciam, como é que era viver no meio com animais por perto, como é que era ver os meus filhos a crescer descalços e simplesmente a usufruir do sol e a rebolar na relva e como isso traz felicidade. Portanto, foi muito algo que eu estava mesmo a viver. Então, como é que eu vou passar isso para a minha arte? Então, são muitos fatores que conduzem a Bulbo até fazer uma art print. E no início o que eu fiz foi, eu dizia isso mesmo. Eu escrevia, cada vez que enviava as art prints, portanto, eu fazia os designs e replicava, são impressões digitais, em papel de algodão, assinadas, e depois quando enviava eu escrevia uma pequena história. Este art print foi feito no campo, assim, assado, eu contava esta história. E dizia, aqui vai boa energia. A brincar, eu dizia mesmo, aqui vai boa energia. Mas na verdade eu fiz com boa energia, então ia mesmo, porque era intencional. Agora vejo isso. E as pessoas diziam, uau, sente-se mesmo a boa energia. Durante um ano e tal, diziam, a tua energia... Isto era mesmo, eu li estas mensagens, a tua energia está aqui, está no meu hall de entrada, assim que vejo, energizavam-se, não é? Eu, uau, se calhar isto é mesmo real. Agora eu sei, é real. É possível, não é? E então manteve-se durante muito tempo e mantém-se, ainda tenho os art prints, depois refiz novamente, fiz novos, tirei alguns também deixaram de estar disponíveis. Neste momento são cerca de 77 designs diferentes, que estão disponíveis para vários gostos, cores, enfim, está tudo dividido com paletes de cor e tudo. Muito orgânicos, muito, obviamente, ligados à natureza. Nem todos têm frases, nem todos... e também há outros que são só frases, são só bulb quotes, não é? Portanto, há aqui um mix muito grande. Depois disso, quando eu começo a ver, para além dos art prints, também os serviços para empresas, para pequenos empreendedores, para grandes empresas também, para multinacionais. Portanto, foi crescendo, eu fui aceitando os convites, porque não era eu que fazia o movimento, eu fui fluindo. E fui aceitando os convites e os desafios. E às vezes eram mais desafios que propriamente convites. Eram desafios muito grandes. Mas eu sempre disse sim. Sempre disse sim. Eventualmente disse não a algo mesmo muito particular ou que não estava alinhado, mas era raro. Ou que não tinha mesmo tempo. Atenção, porque também é esta questão. Art prints, comunicação institucional, convites para eventos. Portanto, isto é tudo onde eu estive presente. Livros. A parte editorial foi muito interessante para mim, porque era um sonho, toda a gente dizia, eu quero escrever um livro, eu quero ter alguma coisa num livro. E acabei por concretizar, e ao concretizar disse, olha que engraçado, que difícil, que difícil é, não é? Portanto, isto tem a ver com as minhas participações. Depois, quando percebi que as pessoas precisavam muito de beber um pouco de informação e do conhecimento prático da minha transformação, eu entendi que eu estava a trazer muitos conceitos e muitas técnicas da psicologia. E aí percebi que havia este convite de transformar-me e transformar a Bulbo em algo que fosse mais palpável. Foi muito difícil para mim, confesso. Foi assim não é tirar o tapete, mas foi se calhar o maior desafio. Assumir isso mesmo.
Isso via-se muito nos meus workshops, que era outro serviço que eu fiz desde o início mesmo, quase desde o início dos art print, de lançá-los online. Foi estar em contato com as pessoas e perceber, numa fase inicial, porque depois foi só mesmo online, workshops online de iniciação à técnica do recorte e colagem, não é? À colagem, e aí diziam, mas tu sabes que não estás a fazer um workshop de ilustração, não sabes? Eu não estou a perceber. Não, ou seja, eu percebi que na altura que já estava a trabalhar com energia, a trabalhar com as pessoas, ao nível das competências pessoais, desta força que me caracteriza, porque eu acreditava tanto nelas que elas passavam a acreditar nelas. Porque eu sou assim, eu acredito mesmo nas pessoas. Então é agir, ver a natureza, leva-me à natureza humana. E aí sim, dos produtos aos serviços. E agora integro tudo. Mas estou mais focada nos serviços do que nos produtos. Serviços, estamos a falar atendimento individualizado, através de mentorias de superação, em que eu englobo tudo o que eu aprendi ao longo do tempo. Estamos a falar do curso para psicologia, estou a falar de formação que dei, estamos a falar do coaching da criatividade, que aprendi imenso com o Eric Meisel, dos Estados Unidos, e eu desconhecia, que enquanto artista fez-me bem, e depois a ideia era mesmo aplicar, não é, junto de pessoas e criativos de uma forma genérica, não tem que ser pintores. Como também como terapeuta de Reiki, que passei a ser há pouco tempo, e que me obriga a trabalhar a energia todos os dias, e portanto eu estou a aprender todos os dias, estou a aplicá-la também todos os dias e a canalizá-la. Isso é só incrível porque estamos a trabalhar ao nível também da consciência, ou da expansão de consciência. Também formação sobre a Ayurveda, portanto medicinas. É incrível, todo esse conhecimento eu trago, técnicas, tudo trago, porque nós somos um. E a verdade é que muitas vezes quando queremos trabalhar e dizemos, não, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa diferente, abrimos muitas gavetas, uma gaveta, outra gaveta, não é? E parece que nunca estamos satisfeitos. Não estou a dizer que eu tenho tudo, porque não tenho, não é? Mas acredito muito na transformação do ser humano de uma forma integral e holística. Então é isso que estamos a fazer aos bocadinhos. E a partir, na verdade, desde o início nós somos energia num corpo, não um corpo com energia. Olha, nós temos falado de uma questão que ao longo dos anos, enquanto empreendedoras e a gerir as nossas próprias marcas, tivemos dificuldades e com quem temos falado com várias outras empreendedoras que têm sentido a mesma dificuldade e colocamos-te a perguntar a ti. Como é que foi colocar um preço nos teus serviços, nos teus produtos? Como é que foi essa gestão? Se houve essa gestão emocional também, como nós temos sentido ao longo do nosso percurso, e como é que chegaste a definir isso de uma forma mais objetiva e mais assumida? Dá vontade de rir até, porque obviamente eu acho que é um assunto para toda a gente. O desafio de colocar um preço, vejo agora, tem que ver com o valor que nós nos damos. Então, claro, eu desvalorizava-me e desvalorizo o meu produto. No entanto, sobrevalorizar o meu produto nem sempre quer dizer que eu me valorizo. É um exercício muito pessoal, mas sim, tive dificuldade. Comecei pela parte mais fácil, não é? Fazer uma análise do mercado para me ajustar, não é? Eu se calhar quero estar ali. Então, se quero estar ali, vou fazer isto assim para ser vista em como sou como os outros. Eu acho que aquilo que foi mais interessante para mim foi perceber que quando nós... isto é um caminho, lá está, não é? Eu não me desvalorizei, eu só não sabia o meu valor. A questão é essa, não é? Porque é um preço justo. Mas há mais barato. Sim, há. E todas as pessoas são livres de pagar esse preço. O valor é aquilo que vão dar depois de consumirem o produto. Então, eu acreditei e acabei por justificar a mim mesma os preços que eu tinha numa fase inicial, e os meus art prints continuam com o mesmo preço, porque as pessoas lhe conferiam valor. Se diziam que sentiam a minha energia, ou que os prints tinham uma energia boa, não é? Quando estavam expostos na sua casa, é porque tinha valor. Mas o valor foi as próprias pessoas também que atribuíram, não é?
O que eu achei interessante foi ver que esta questão do dinheiro, do preço, está mesmo na nossa cabeça, porque eu fiz workshops muito em conta, muito ajustados também à altura em questão, não é? Com muitas mudanças a nível económico, uma pessoa também quer ajustar-se e se puder, faz, não é? Faz esse ajuste. Mas muitas vezes quando nós depreciamos e quando nós baixamos ainda mais o preço, isso aconteceu a certa altura, eu comecei a fazer workshops online, 20 e poucos euros, e eu durante 3 datas eu não tive inscritos. E eu pensei, então, mas se é tão bom, já passaram 100 e tal pessoas, porque é que está a acontecer? Então, porque se calhar, eu em vez de estar a pagar 20 euros ou 25 para um workshop da Laura, eu vou almoçar com os meus amigos. E sim, era uma fase em que nós estávamos em desconfinamento e o mais importante eram as experiências reais, não as experiências online, muito menos os produtos. E eu falo isto com outras pessoas, outros artistas. Perguntam-me, estás a vender? Mas está a correr bem? Então, esta questão do dinheiro, que falávamos ainda agora, é algo que está a ser sentido por muitas pessoas, não é? O valor é um tema muito importante e eu tive que aprender experimentando. A verdade é que nenhum dos meus workshops neste momento tem esse valor, ou tem esse preço, mas tem muito mais valor, porque eu estou a entregar muito mais. Então, sim, o preço é diferente, mas o valor é maior também. E porque eu também me valorizo. Agora, Laura, a Anitta chegou até ti através do Instagram e nós gostávamos de saber qual é a tua relação com as redes sociais, nomeadamente com o Instagram. Qual é a tua relação pessoal e que papel é que as redes sociais ocupam também no teu modelo de negócio? olha, uma relação de amor-ódio. Uma. Eu respondo já assim. Tendo em conta que eu ainda estou a lançar o site, sentir que dependo 100% das redes sociais, por um lado, mostra que nós precisamos das redes sociais para que o mundo nos conheça, e por outro, que é muito importante diversificar também onde estamos, não é? Para que, mais uma vez, para que o mundo nos conheça e para também não se tornar obsoleto. Porque a verdade é que, e às vezes eu falo isto a algumas pessoas que têm essa curiosidade, qual é a diferença entre iniciar um Instagram como bobo com 400 pessoas e agora ter 14 mil? Qual é a diferença? E há uma coisa que eu noto, até porque é muito orgânico o meu Instagram, e pode estar errado a nível de estratégia, mas a verdade é que quem me vê são só os meus seguidores. Neste momento é assim que está. É isso que eu estou a sentir. Já há algum tempo. Mas é extremamente importante nós irmos evoluindo com a evolução da nossa marca. E daí a introdução por exemplo, do site, não é? Porque é essencial, mas eu não quis começar assim desde o início, tinha essa intenção, mas não o fiz. Então eu estou exclusivamente no Instagram. O Instagram, para mim, sempre foi muito divertido. Eu sempre olhei de uma forma muito divertida. Eu falo com as pessoas, elas respondem, fazem perguntas, eu aprendo, colocam-me desafios, eu aceito e senti sempre que foi muito saudável até ao momento em que, por ser muito presente, eu percebi que se tornou demasiado presente também na minha vida. E senti que notificações e os toques das chamadas e tudo mais me deixavam extremamente ansiosa. E aí entendi e fui procurar quantas horas passava no Instagram. E a certa altura cheguei a ter 5 ou 6 horas. Eu achei isso ridículo. Então é esta consciência, não é? Que nós temos. Uma coisa que é divertida, começa a comandar a nossa vida e precisamos de pôr um ponto final ou saber onde é que está o limite, não é? Porque 5 horas eu também não passo com os meus filhos. Então alguma coisa está errada. Nem 2, calhar inteiras num dia, não é? Presente, bastante presente mesmo. Não é estar lá com eles ao lado. Isso não conta. Portanto, é importante ver isto. E neste momento eu tento fazer uma gestão, tento conseguir estar determinadas horas da manhã e outras ao final do dia. Pontualmente posso apenas responder a determinadas redes sociais ou estar presente, mas já não fico para me entreter. Isso não existe. Eu não tenho tempo para isso. Há quem me pergunte, mas não viste aquilo que eu publiquei? Lamento.
Eu não posso ver, apesar de estar a seguir se calhar 2.000 pessoas, há muitas que já vieram desde o início, porque eram contas que me inspiravam, outras que eu aprendo imenso, técnicas mesmo, de ciência, outras são pessoas de quem eu gosto, outras são pessoas que eu estou a apoiar. Eu não posso ver tudo o que as pessoas fazem, é impossível. Não é? Eu sou só uma e não tenho ninguém que esteja a fazer gestão das minhas redes, sou mesmo eu. Portanto, entre fazer o almoço, tratar das crianças e buscá-las, estar a criar, atender pessoas, fazer a gestão, não é? Portanto, é preciso fazer uma gestão muito saudável das redes sociais. Para mim é essencial, porque foi a rede principal e aquela onde eu ainda estou exclusivamente, de propósito, porque eu não dou mesmo com o Facebook, ainda que a nível de percurso profissional foi onde eu comecei, mas mudou tanto que já não me identifico. É só essa a questão. O Instagram entrei em 2005 por convite de uma colega, portanto foi no início, quando era só por convite, curiosamente, e durante 5 anos apenas tinha 80 seguidores, portanto, imaginem, é muito engraçado. Não sei se recordam dessa altura do Instagram apenas para quem tinha iPhone e depois só por convite e depois é que entrou toda a gente. Era muito artista, era muita fotografia, a arte era muito bonito mesmo. Agora é outra coisa, é diferente e temos que acompanhar. Não sei se respondi à questão. Respondeste e por mim falo, eu senti-me completamente identificada com a tua posição, porque de facto, sim, o Instagram era muito bonito e ainda assim temos que acompanhar. Sim. Sim. Tu vais bastante, apesar de teres a Bobo desde final de 2019, vais bem lançada Dentro no da área caminho artística, é mesmo desta específica. vida de empreendedora, sim, se bem que ativista. a tua atividade é bastante mais abrangente, não é? Mas a arte aprendeste várias lições desde o início para chegar às pessoas. Então, que conselho ou conselhos Sim, darias? sim, é o coração, é o core, não é? É mesmo. Dentro da área Sim, foi artística. através daí. É engraçado porque estão-me a passar imensas coisas pela cabeça neste momento. Mas para quem é artista ou quem utiliza a arte para se expressar, que eu acho que é essa a orientação da pergunta, exato. Não é? Eu dou a maior força, porque para fazer arte é preciso ter muita coragem. Além do talento, mas muita coragem. Porque nós estamos a criar algo que não existe. Copiar não conta aqui. Se alguém quiser copiar, que honra a pessoa que está a copiar, pelo amor da santa. Mas é porque a arte é imprevisível. O que nós já copiar é percorrer o mesmo caminho que já foi feito. Mas criar é sair completamente da zona de conforto. É imaginar, é estar disposto a ter alguma frustração, mas é mesmo desse lugar, às vezes, de um certo sofrimento e de bloqueio, que algumas pessoas até falam de bloqueio, que nem sempre é quando surge o nosso poder criativo para dar a volta. Essa capacidade que toda a gente tem, todo o ser humano tem, seja ele artista ou não, é o mais importante. Então, especificamente para quem utiliza a arte como meio de comunicação, ou para se expressar, tem esta responsabilidade mesmo e esta oportunidade de ativar mais rapidamente este poder pessoal. Ou seja, é quase como um recrutamento de pessoas que estão capazes de fazer o contrário do que está instituído, não é? E isto é extremamente importante. Nós, para criarmos mudança, temos que mudar. E mudar só mudamos quando fazemos diferente. E não é isso que é a pessoa criativa? Que perante 1000 ideias e hipóteses vai escolher a melhor possível para lançar no mundo, para que ele mude? Então, conselhos fora da filosofia. Conselhos práticos. É acreditar em si mesmo, independentemente daquilo que as outras pessoas possam dizer, porque é importante também dar a volta a esta ideia do que é o artista. Não é um bom vivant,
que não faz nenhum, é um corajoso, que está a fazer algo diferente. Portanto, acreditar. Se for preciso ficar em silêncio e agir, façam-no. Até provarem ao mundo isso mesmo. Eu acho que neste caso eu sou exemplo disso, porque apesar de eu fazer isto, não é? Estarem a dizer que eu estou bem lançada, é agir, porque eu não me vejo assim dessa forma. E eu estou a partilhar isto de propósito, não é? Para as pessoas perceberem um bocadinho o que é estar num determinado ponto do percurso e estar no outro e o que é que a pessoa sente. Então eu não sinto bem assim. Sinto-me feliz, mas não sinto, estou bem lançada. Porque o caminho continua, então eu não sei o que é estar bem lançada nesse aspecto. Depois, falar verdade, experimentar sempre, não se acomodar, isto é impossível. Uma pessoa, quando está a criar, não se deve acomodar, deve experimentar, deve arriscar. Quem cria arte não tem propriamente medo do risco, porque está a fazer literalmente uma coisa nova, não é? E não se deixar ir abaixo com o erro, porque o erro não existe. Há sim tentativas de acertar, e isso é que é experiência. Especificamente nas redes sociais, procurar ter uma mensagem muito forte da sua arte e que muitas vezes tem mais a ver com a mensagem de quem a própria pessoa é e aquilo em que acredita, porque a arte é forma de expressão. Então, se eu souber o que eu sou, em que é que eu acredito, eu apenas estou a passar através da arte isso mesmo. Então, quando as pessoas veem a Bolsa, se calhar estão a ver a Laura, não é? Então, o mesmo acontece com os outros. Não tentar copiar essa ideia ou a mensagem de outra pessoa, porque o percurso é dela. O nosso é especial, é único. E procurar mesmo falar a verdade. Acaba sempre por ir para um lado muito poético e filosófico, mas é sério, é tão simples sermos só nós. É tão complicado sermos algo em que não acreditamos ou que parece bonito, mas depois não vai cair, não é consistente e vai cair, não vai ter sucesso. E digo isto sem qualquer pretensão, mas ouvi tantas vezes: mas tu dizes isso nos podcasts, mas tu dizes nas entrevistas, tu és muito franca, és muito autêntica. Bolas, então o que é que vou ser se não for eu? Se calhar por isso é que eventualmente podem ver como bem lançada. É porque é o que é. Eu não finjo ser, então não finjam. Sejam só. Olha, nós temos uma questão para encerrar esta conversa, apesar de nos custar um bocadinho terminar. Que Laura é que tu estás a construir? Okay? Onde é que tu te vês no futuro? Que impacto é que tu almejas? Acho que nunca tive essa pergunta para responder. Tive outras parecidas, mas assim não. Quero essencialmente, não sei se será construir, mas desconstruir cada vez mais a Laura que eu sou. Desconstruir, tirar as layers, não é? as cascas, as capas, porque e isso será até ao final da minha vida. Portanto, quero continuar a trabalhar esta minha verdade, encontrar o meu propósito todos os dias e nas pequenas coisas. E isso é possível com amor. Amor para mim, não é? Aceitar-me, aceitar o que eu vou observando de mim mesma, aceitar as experiências que eu tenho, e é muito difícil. Eu, apesar de estar sempre a rir, os meus olhos a rir, estou sempre a gargalhar, não é? Como eu costumo dizer, tenho muitos momentos do dia mesmo muito, muito, muito difíceis de descoberta do eu. Então eu quero continuar a ter a coragem de ver esses momentos e de dar o salto quântico todos os dias para o dia seguinte ser melhor. Melhor nesse sentido, não melhor que os outros, não é? Mas melhor eu ser melhor, ser mais brilhante, ter mais luz, impactar mais pessoas. E o resto é deixar no universo, porque o campo das possibilidades é ilimitado. Portanto, o que eu também merecer, eu aqui estou. Espero ter energia para receber. Acho que é isso. Pronto, e agora deixaste-nos novamente aqui arrepiadas com a tua mensagem tão positiva, tão luminosa. Laura, foi uma pessoa de prazer conversar contigo, ouvir-te e esta partilha tão franca, não é? Tão sem filtros e autêntica. Obrigada. Obrigada. Eu é que vos agradeço as perguntas tão profundas, porque eu sei que atrás de cada pergunta há uma série de experiências pessoais e de vivências e há muita intensidade, não é? E não sei como é que se fazem perguntas aparentemente simples,
mas que consigam trazer depois e que fazem pensar as pessoas. Portanto, eu espero que todas as pessoas que possam ouvir aqui o podcast que se façam essa mesma pergunta a si mesmas. Eu acho que foram perguntas muito, muito interessantes, muito bonitas. Obrigada. Online no Instagram, @_bulbo, e offline, também online, podem me encontrar nas mentorias, não é? Porque eu também estou online através do Zoom, se sentirem essa necessidade e essa Laura, vontade, onde é que estou quem nos disponível ouve online te dessa pode forma. encontrar online e E offline? depois, muito em breve, também no site Bulbo, posso deixar já, www.bulbo.pt, ainda não está disponível, mas está quase. E offline, bom, tenho estado atualmente com workshops, neste caso o workshop Arte das Emoções, portanto podem abraçar-me, que é sempre aquilo que as pessoas mais querem. Finalmente um abraço, e eu dou a toda a gente. É muito bom também receber. Tenho estado na Academia Transformar, com o workshop Arte das Emoções, em que nos permitimos, durante 3 horas, trabalhar precisamente a emoção e algo mais. Eu acho que há sempre tanta coisa que surge quando nos permitimos simplesmente receber do universo, eu acho. Também estou disponível para quem sentir fazer uma caminhada, caminhadas simples ou caminhadas de conexão, em que eu entrego um pouco mais de mim. Eu estou em Torres Vedras e tenho aqui muitos caminhos mágicos. Às vezes só caminhar já é mágico, não é preciso a paisagem. E estou disponível mesmo para isso. Portanto, ou me acompanham às 5 ou 6 da manhã, ou às 7 da manhã, ou se calhar às 10 da noite, ou enquanto serviço mesmo, fazemos um trabalho muito bonito. E tenho disponível também o link da minha bio da Bulbo, uma caminhada de conexão em que posso trazer até materiais artísticos e trabalhamos outras coisas, depois da caminhada, antes da caminhada. Eu acho que não há assim nada muito fechado. Eu acho que o importante é mesmo permitir-nos fazer alguma coisa bonita por nós. Então eu estou em todo lado. E estou aqui convosco. Que maravilha! Obrigada, Laura, por conversares connosco, por nos abrires esta janela especial tão luminosa hoje. E sempre acho que vou guardar as palavras do amor e da luz e da energia assim com muito carinho, porque de facto é só isso. Quando a pessoa tem dúvidas é olhar para dentro É só isso. E sentir. Sim. E deixar-nos sentir. Muito obrigada por teres conversado connosco. Obrigada às duas. Obrigada. A vossa coração também tão bonito. Obrigada. Obrigada. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram como Alice_in Wonderland, e este ano com a participação especial de Constança Cabral, que no Instagram é Constança Cabral. Até breve! Até breve!